Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Bom, um assunto tão longo, né, tão extremo, tanto detalhe da história do Adventismo, eu não quero me arrogar aqui que em 5, 6, meia dúzia de vídeos curtos, eu estaria trazendo aqui toda a história do Adventismo. Não, nunca. Não me proponho a isso. Eu trouxe algumas informações, né? Algumas informações da história, da abertura do Adventismo, né? Das 2.300 tardes e manhãs, 1844, Antíoco Epifânio, que nós vamos continuar aqui nesse último vídeo desta série. Então, de maneira nenhuma eu quero aqui me arrogar que eu vou trazer todas as informações. Não vou fazer isso, porque nem dá para fazer isso. A minha intenção aqui é trazer algumas contradições históricas, né, do Adventismo, contradições assim escancaradas que está dando para ver nesses 5 últimos vídeos aqui sobre o Adventismo, né, que muita coisa a gente tem que parar para pensar, tá certo? E é essa a intenção, fazer você pensar e não perder a sua fé, tá certo? Então, vamos dar continuidade ao último vídeo desse tema. E Daniel 9 é uma expansão de Daniel 8? Argumenta-se, meus queridos, que parte da visão de Daniel 8, que pertence à visão, em hebreu, maré, das tardes e manhãs, não se inclui nas explicações de Gabriel, em que por isso Gabriel regressou para terminar de explicar essa porção da visão lá de Daniel 9. A posição adventista é que, em razão de a palavra hebraica para a visão, Shazon, ser usada em Daniel 9, 21 e 24, e outra palavra maré ser empregada no versículo 23, isso indica uma ligação entre a visão maré de Daniel 9, 23 e a visão maré de Daniel 8, 26. A alegação é de que foi a palavra maré das tardes e manhãs o que Daniel não entendeu. Em Daniel 8, o termo visão se traduz de 2 palavras hebraicas, maré e Shazon. Diferem ligeiramente em seu significado, mas ambas se referem à mesma visão quando se usam juntas dentro do mesmo capítulo. Daniel 8, 26. A visão, maré, da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Bom, se Gabriel disse a Daniel para preservar a visão Shazon, não seria lógico concluir que quando regressou supostamente para explicar a visão maré, lá no capítulo 9, a visão Shazon ainda estaria preservada? A posição adventista fica refutada quando consideramos que Gabriel foi a Daniel obedecendo à ordem do Criador, o qual lhe ordenara. Gabriel, dá a entender a visão maré. Todavia, é-nos dito que esta é a mesma parte da visão maré que Daniel não entendeu. Como já falei, se isto é certo, então Gabriel deixou de obedecer ao Criador. Que confuso pode ser isso, não é? Os adventistas ensinam que em Daniel 8:26, primeira parte, a palavra visão maré se refere a alguma parte da profecia de Daniel 8 que seria explicada a Daniel 11 anos mais tarde, enquanto a visão Shazon, do mesmo versículo, lá na última parte, se refere a outra parte da visão completa. Essa interpretação não faz sentido algum. Qual é a verdade, então? Aonde está a verdade? No capítulo 9, encontramos que Daniel estava estudando os escritos do profeta Jeremias. O centro da atenção de Daniel era a profecia de Daniel em relação com o cativeiro de 70 anos dos judeus. Quando Gabriel instruiu a Daniel entende a visão, referia-se à visão de Jeremias. Gabriel não se referia a uma visão que havia ocorrido 11 anos antes, uma visão que ele já havia explicado, uma visão que ele já havia dito a Daniel que preservasse. É a profecia das 70 semanas cortada da profecia dos 2.300 dias? Afirma-se que o uso da palavra determinadas no texto que diz lá em Daniel 9:24
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Significa que as 70 semanas, 490 anos, são cortadas de um período muito mais longo, os 2.300 anos. As palavras determinar e determinado se definem na concordância analítica de Young desta maneira: marcar de antemão, dizer, ser determinado, aconselhar, ser aconselhado, desatar, julgar, decidir, arrumar, determinar, mover repetidamente, ser cortado, por, posto, completar, terminar e determinar. É uma pobre exegese considerar somente um significado de uma palavra num esforço para estabelecer um fundamento doutrinal, quando é bem evidente, como nesse caso, que a palavra determinadas tem vários significados. O significado mais evidente é o de que o Criador decretou determinado período de tempo, além do qual a nação judaica deixaria de ser reconhecida como seu povo. Se os 490 anos serão cortados de algum outro período, então por que das 2.300 tardes e manhãs? Por quê? Por que não cortá-los das profecias dos 1.260 dias, ou da profecia dos 1.290 dias, ou das profecias dos 1.335 dias? Como sabemos que a profecia das 70 semanas não é cortada do meio ou do extremo das profecias dos 2.300 anos? A razão por que Guilherme Miller cortou a profecia das 70 semanas das profecias dos 2.300 dias é que ele necessitava de um ponto inicial para a sua profecia dos 2.300 anos. É isso. Na Bíblia não há nenhuma data inicial. Assim, Miller uniu a profecia das 70 semanas para poder ter uma data inicial para os 2.300 anos. No entanto, não faz absolutamente qualquer sentido iniciar a profecia dos 2.300 dias no ano 457 a.C., porque o santuário não foi assolado senão centenas de anos mais tarde. A profecia dos 2.300 anos está construída inteiramente sobre suposições. Devemos supor que as tardes e manhãs na realidade significam dias. Devemos supor que o princípio de dia por ano se aplica às 2.300 tardes e manhãs. Devemos supor que Gabriel regressou 11 anos mais tarde para explicar a Daniel uma visão que já lhe havia explicado. Devemos supor que Gabriel não se proporia que Daniel selasse a visão inteira de Daniel 8, que Gabriel planejava regressar 11 anos mais tarde para explicar-lhe parte dela. Devemos supor que Gabriel regressou para falar com Daniel sobre a visão que este havia recebido 11 anos antes, embora Daniel estivesse pedindo ao Criador para entender uma profecia inteiramente diferente da profecia de Jeremias dos 70 anos. Devemos supor que a palavra determinadas significa realidade cortadas. Devemos supor que a profecia das 70 semanas é cortada do começo da profecia dos 2.300 anos e não da metade e nem do extremo dela. Devemos supor que a profecia dos 2.300 dias começou no ano 457 a.C., ainda que nada relacionado com a assolação do santuário ocorreu, nem nesse ano, nem nos 3 séculos seguintes. Crer ser sábio, aceitar uma doutrina fundamental construída sobre tantas e tão débeis suposições? As doutrinas devem ser firmadas sobre fatos, não suposições. Os fatos, que são o chifre pequeno, representam Antíoco Epífanes, que a profecia se cumpriu literalmente nele, e que quase todos os eruditos bíblicos, judeus, cristãos e até alguns adventistas, nos últimos 2.000 anos, têm reconhecido a Antíoco como o cumprimento da profecia. Isso está óbvio, isso está claro. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Terminamos essa série da entrada, né, sobre a história do Adventismo. Vou repetir aqui, a intenção jamais seria de a gente fazer essa entrada das coisas das 2.300 tardes e manhãs, né, da abominação, desolação, 1844, Daniel capítulo 7, 8, 9 e assim por diante, em 5, 6 vídeos. Jamais eu iria tentar trazer toda essa informação para vocês. Mas para aqueles que têm o interesse de buscar a verdade, somente a verdade, independentemente da tua denominação, isso daqui já é um começo. Eu abri a porta para você procurar mais informações. Tá certo?
A próxima série que nós vamos entrar é sobre Ellen White. Lembrando que aqui não será feita nenhuma crítica à pessoa Ellen White, a candidata à salvação Ellen White, não. Mas sim naquilo que ela representa para os adventistas. Nós vamos tentar entender alguns dos seus escritos mais aprofundadamente, de uma maneira mais aprofundada. Saber se realmente o Criador estaria por detrás daquela pena que escreveu tantas coisas. Tá certo? Então, legal, dá um pulo no nosso canal, dá um like, se inscreva, né? Propague o canal, compartilhe o vídeo, que isso é muito legal. Não só para continuar mantendo o canal aberto, como também passar verdades que há muitos adventistas, infelizmente, eles não têm informação. Tá certo? Um abraço e até lá!